Nem todo horror vive à noite. Alguns horrores vivem debaixo da terra, e quem trabalha nela, quem cava, fecha e limpa os túmulos dia após dia, sabe disso melhor do que ninguém. Há uma profissão esquecida, silenciosa e temida, a dos coveiros. Homens simples, quase invisíveis aos olhos da sociedade, mas que veem o que ninguém mais vê, sentem o que ninguém mais ousa sentir. Eles escutam o sussurro da terra antes da chuva, sabem quando um túmulo está leve demais, conhecem o cheiro da decomposição e o cheiro de algo que não deveria estar lá. Muitos guardam silêncio, mas alguns, os que não enlouqueceram por completo, decidiram contar o que viveram. Relatos reais, assinados com nome, data e local. Histórias que ficaram trancadas em cemitérios do interior por décadas e que agora vêm à tona. Prepare-se para ouvir 5 confissões perturbadoras. 5 testemunhos de quem olhou o abismo debaixo dos nossos pés e percebeu que a morte não é o fim. Ela é apenas o começo do que ninguém quer escavar. Primeiro relato: A Cova Sem Fundo. Meu nome é Jonas Ferreira. Tenho 63 anos hoje, mas essa história aconteceu quando eu tinha 35. Foi numa noite fria de 12 de junho de 1997, no cemitério municipal de São Jerônimo das Pedras, interior de Minas Gerais. Nunca mais fui o mesmo depois daquele dia. Você pode até achar que já ouviu histórias assustadoras de cemitério, mas eu juro por tudo que é mais sagrado. O que aconteceu comigo naquela noite não foi coisa desse mundo. Fui coveiro por mais de 30 anos. Vi de tudo: enterros, vazios, gente enterrada por engano, corpos exumados com olhos abertos, mas nada. Nada chega perto do que vivi naquela noite de junho. Foi a última cova que cavei com minhas próprias mãos. E nunca mais me aproximei de uma pá depois disso. Era véspera de Santo Antônio. Enquanto o resto da cidade se enchia de festa, bandeirolas e cheiro de quentão, eu estava lá, enfiando a pá na terra úmida do cemitério. Recebemos o corpo de um homem que ninguém conhecia. Andarilho, disseram. Dormiu num banco da praça e nunca mais acordou. O enterro estava marcado para o fim da tarde, mas a funerária atrasou. Comecei a cavar já quase de noite. Eu e meu ajudante, Renato. O céu tinha aquele tom roxo esquisito que só aparece quando vai chover e o mundo parece prestes a acabar. E foi aí que percebi que aquela cova não era normal. A gente cavava e o fundo não chegava nunca. A cada pá de terra que tirávamos, o buraco parecia engolir tudo de volta, como se a terra tivesse fome. O Renato foi o primeiro a falar. Ô, Jona, você está ouvindo isso? Parecia o som de alguém gemendo lá embaixo. Fraco, distante, mas constante. Eu quis fingir que era só o vento, mas no fundo sabia que não era. Foi quando minha pá bateu em algo duro. Tirei a terra com as mãos e vi, era um crânio. Mas não era só um. Havia dezenas, todos juntos, empilhados, com mandíbulas abertas e dentes arreganhados, como se tivessem morrido gritando. Aquilo não era uma cova comum. Aquilo era um depósito de horror. O que saiu do fundo, falei para o Renato. Vamos parar. Isso aqui está errado. Mas antes que pudéssemos subir, a terra tremeu. Sério. Tremeu, o buraco começou a se abrir sozinho, como se tivesse vida, e então algo saiu. Era comprido, pálido, com a pele cheia de costuras e dedos longos demais. O cheiro era de cera derretida e carne guardada há séculos. Aquilo me olhou, sem olhos, sem rosto. Mas eu senti. Eu senti o olhar. E então, como se não bastasse, aquilo falou. Não com a boca, mas dentro da minha cabeça. Uma língua que eu nunca ouvi, mas que me fez tremer por dentro. E sumiu. Assim. Voltou para a terra, como se nunca tivesse saído. As marcas que ficaram. No dia seguinte, chamaram o padre. Selaram a cova com cimento grosso, ferro, água benta, reza braba. Mas nada disso muda o que aconteceu. Renato nunca mais foi o mesmo. Sumiu. Dizem que vive pelas ruas de Belo Horizonte, conversando com as sombras, murmurando em latim antigo. E eu pedi aposentadoria. Me afastei de tudo. Mas até hoje, quando
Passo perto de um cemitério, sinto a terra vibrar, como se aquilo ainda me chamasse. Tem coisa que não quer ser enterrada. Se um dia você for a São Jerônimo das Pedras, vá até o canto mais distante do cemitério. Procure por uma sepultura sem nome, coberta por rachaduras. Se prestar atenção, vai ver que a terra ainda se mexe. Vai sentir um sussurro no vento, chamando, mas não se aproxime, porque tem buracos que não foram feitos para abrir, e tem coisas lá embaixo que ainda não acabaram de sair. Segundo relato, a criança do jazigo 17. Meu nome é Arlindo Souza, tenho 58 anos, e o que eu vou contar aqui aconteceu quando eu ainda era jovem, com 26, no dia 3 de setembro de 1993. Eu trabalhava no cemitério São Lázaro, na cidadezinha de Monte Verde do Sul, interior do Paraná. E foi ali que eu vi uma coisa que jamais vou esquecer. Muita gente pensa que ser coveiro é só lidar com mortos, mas às vezes a gente se depara com o que ainda não morreu por completo. Já vi muita coisa estranha nesse trabalho. Caixões que se mexem sozinhos, choros vindos do mato e até um caixão com marcas de unhas por dentro. Mas nada me destruiu por dentro como o que aconteceu naquele jazigo. Era uma tarde calma de primavera. Céu limpo, poucas visitas. Fui chamado para ajudar numa exumação antiga. A ossada de uma criança, 7 anos, morta em 1979. O túmulo, jazigo, 17 ala norte. Nunca mais cheguei perto daquela ala depois do que vi. Quando cheguei, algo já parecia errado. O jazigo estava trincado, como se tivesse sido forçado por dentro. A tampa de concreto tinha manchas, mas não de ferrugem. Parecia sangue seco, mas muito antigo, escurecido. E o mais estranho, flores murchas, todas voltadas na mesma direção. Como se tivessem sido empurradas por vento vindo de dentro da cova. Fiz o sinal da cruz mesmo não sendo muito de rezar. O zelador, seu Murilo, olhou para mim e disse: "Esse túmulo é diferente. Sempre que passo aqui de madrugada ouço brinquedos, como sininhos correndo pelo chão." Eu ri nervoso. Mas só até tirarmos a tampa, abrimos o jazigo com marreta. A tampa estava selada com uma força absurda. Quando finalmente conseguimos o susto, o caixão estava virado de cabeça para baixo. Ninguém sepulta assim. E mais, ele estava arranhado por dentro, como se alguém tivesse tentado sair. A ficha caiu. Era uma criança, um menino, e parecia ter sido enterrado vivo. Murilo vomitou. Eu não consegui mover os pés, só olhava, sem piscar. Foi quando o barulho começou. Primeiro veio o som, um barulho metálico de sinos infantis. Depois um cavalinho de madeira caiu sozinho no chão do jazigo. E então vimos uma sombra pequena, do tamanho de uma criança, correndo entre os túmulos, rápida, rastejante, como se tivesse medo de ser pega. Gelei. Meu corpo travou completamente. A sombra parou na entrada do jazigo, virou o rosto, um rosto que não tinha olhos, só buracos escuros. E na boca, uma linha costurada como boneca de pano. E aí ela falou, dentro da minha cabeça: "Por que vocês demoraram tanto?" A ossada da criança nunca foi removida. O jazigo foi fechado às pressas. E a ala norte, interditada até hoje. Ninguém mais enterra ali. Ficou conhecido como o setor dos brinquedos. Murilo abandonou o trabalho no mesmo mês. Se mudou para outra cidade e nunca mais falou com ninguém de Monte Verde. Eu fiquei. Mas nunca mais fui o mesmo. Durante anos ouvi risadinhas baixas quando passava perto daquela ala. Brinquedos surgiam no meu armário. Pequenos, antigos, sujos. E todo mês de setembro, sempre no dia 3, alguém deixa uma boneca sentada na beirada do jazigo 17. Há crianças que não dormem se você, por acaso, visitar o cemitério São Lázaro. Evite a ala norte. Não importa se for de dia. Se ouvir sininhos, não olhe para trás, porque nem toda criança encontra descanso. Algumas foram enterradas com medo, outras com raiva. E tem uma, em Monte Verde do Sul, que ainda corre entre os túmulos esperando por alguém que diga que ela está viva, mesmo que só por um instante. Terceiro relato. O homem que se enterrou vivo.
Meu nome é Silvério Almeida. Tenho 71 anos agora, mas esse relato aconteceu quando eu tinha 39, no dia 17 de outubro de 1991. Eu era coveiro do cemitério São Damião, em Águas Negras, interior da Bahia, e naquela tarde eu vi um homem se enterrar com as próprias mãos. Ninguém me contou. Eu vi com meus próprios olhos. Era um fim de tarde abafado, céu carregado, grilos cantando alto demais. Eu estava sozinho, fazendo o que sempre fazia, limpando o mato alto, entre os túmulos afastando os gambás e esperando o relógio bater 18 horas para fechar o portão. Foi aí que ele apareceu. Um homem alto, magro demais, rosto encovado, olhos fundos. Vestia terno preto amarrotado, sapatos sujos de lama, e caminhava devagar, como se cada passo doesse. Mas o pior não era isso. O pior era que ele já estava com o corpo cheio de cortes, e um cheiro de formol vazava da pele dele. Achei que fosse alguém bêbado, ou um doido varrido. Fui até ele. Perguntei se precisava de ajuda. Ele respondeu: "Minha cova já está pronta. Eu só vim ocupar meu lugar." Pensei que fosse piada. Mas ele passou reto por mim. Foi até um pedaço do cemitério que a gente ainda não tinha usado. Lá havia uma cova rasa, aberta naquela manhã por engano. Era para outra ala. Mas ninguém sabia disso, exceto ele. Sem cerimônia, o homem entrou na cova. Não se jogou. Desceu como se estivesse entrando numa cama e então começou a se cobrir de terra. Com as próprias mãos, um punhado de cada vez, tentei impedir. Corri até ele, puxei seu braço e, juro por Deus, ele estava gelado como um defunto recém-saído da geladeira. A pele era elástica, estranha, como se já estivesse começando a se decompor, mas de um jeito consciente. Ele olhou para mim. Um olhar sem raiva, sem tristeza, sem nada. Só vazio. "Não é seu trabalho me tirar daqui, Silvério," ele disse. "Você só precisa fechar, como sempre faz." E aí veio o cheiro. Não era só formol. Era como carne velha guardada em pano molhado. Um cheiro úmido de cemitério. Saindo dele, aos poucos a terra foi cobrindo o corpo inteiro. E mesmo sem ninguém por perto, o chão começou a vibrar levemente, como se o cemitério tivesse reconhecendo ele. No dia seguinte, voltei àquela parte do terreno. A cova estava coberta direitinho, como se tivesse sido aterrada por um profissional. Em cima, uma cruz de madeira simples. Mas o que me gelou o sangue foi o nome entalhado ali. Amador F. Leite, 1929, plus 1991. E a lápide era de pedra preta, polida, como se tivesse sido instalada naquela madrugada. Ninguém do cartório sabia de enterro algum com esse nome. Nenhuma funerária fez serviço naquele dia, e nenhum registro de morte. Mas o nome estava lá, e a cova bem selada. Dias depois, apareceu uma senhora de véu, velha, magra, parecendo ter mais de 100 anos. Me perguntou onde ficava o túmulo de Amador F. Leite. Levei até lá. Ela chorou por quase 1 hora em silêncio, depois disse: "Ele sempre disse que voltaria para casa quando fosse a hora certa." Perguntei quem era ele. "Meu filho," ela respondeu. "Morreu em 1954. Nunca encontramos o corpo. Eu..." Não disse nada. Só vi ela se afastar lentamente, como se estivesse indo atrás dele. Nunca mais apareceu. No cemitério São Damião tem uma lápide que ninguém enterrou, um nome que não consta nos registros, e uma cova que nunca foi cavada por mim ou qualquer outro funcionário. Tem gente que acredita em assombração. Outros acham que a alma volta para acertar contas. Mas eu acredito em outra coisa. Tem mortos que nunca foram embora. Eles só estavam esperando o próprio momento de se enterrar. Quando isso acontece, não precisa de padre, caixão ou cerimônia. Só de silêncio. E uma pá. Quarto relato. O túmulo que me chamava pelo nome. Sou Geraldo Lemos, tenho 66 anos agora, mas nunca esqueci o que vivi aos 41. Era 18 de março de 1999, quando tudo começou. No cemitério do Cruzeiro, em Santa Luzia do Oeste, Rondônia. Trabalhei lá por 17 anos. Só precisei de uma semana para querer esquecer o resto da minha vida. Dizem que a morte fala com quem escuta, mas e quando é a terra que chama você pelo seu nome?
Naquela semana eu não dormia direito. Tinha pesadelos com caixões abertos, túmulos vazios e uma voz grossa que sussurrava no meu ouvido. Acordava todo dia às 3h17 da madrugada, sempre o mesmo horário. Mas o que me levou à beira da loucura começou numa manhã abafada, quando fui abrir uma cova para uma senhora que havia morrido aos 93 anos. Só que a cova já estava aberta, e o fundo dela dizia meu nome. Capítulo 1. A voz dentro do túmulo era uma cova padrão, nada de diferente, mas quando cheguei perto, o som começou. Geraldo vinha de dentro, baixo, rouco, quase engasgado. Eu olhei, em volta, ninguém. Coloquei o ouvido perto da terra e ouvi de novo. Geraldo, cava mais fundo. Dei um pulo para trás, caí no chão. Meu ajudante, Claudinei, achou que eu tinha passado mal. Disse que era calor, desidratação, mas eu sabia o que tinha ouvido. Aquela voz não era da minha cabeça, era da cova, e ela me conhecia. No segundo dia voltei para terminar a escavação, mas algo me dizia que eu estava sendo vigiado. As lápides pareciam estar viradas para mim, as cruzes entortadas, todas apontando para o buraco. E então aconteceu. A pá desceu com força e espirrou um líquido escuro. Pensei que fosse água acumulada, mas não era. Era denso, grosso, e tinha cheiro de ferro. Era sangue, sangue fresco. De dentro da terra, joguei a pá longe. Claudinei me chamou de maluco. Disse que não viu nada. Mas eu via o sangue escorrendo, se infiltrando na terra, como se ela estivesse se alimentando. Naquela noite sonhei com a mesma voz dizendo: você já cavou para tantos. Agora cave para si. No terceiro dia fui sozinho. Algo me empurrava de volta para aquela cova. Uma força que não dava para explicar, e quando cheguei havia algo novo no local. Uma placa. Rústica, simples, mas com uma inscrição que congelou. Meu sangue. Geraldo Lemos, nascido em 1958. Falecido em 1999, meu nome. Minha data de nascimento. E uma morte que ainda não tinha acontecido, mas era para aquela semana. Comecei a gritar. Chutei a placa, chorei, corri para o portão. Mas toda vez que tentava sair, me sentia puxado de volta, como se o cemitério estivesse me prendendo. Fiquei 5 dias sem ir trabalhar. Dizem que eu estava em surto, que vi coisas porque tive um colapso nervoso. Talvez tenha sido isso. Mas então, no 6º dia, fui acordado por um telefonema. Claudinei desapareceu. Foram encontrá-lo dias depois, dentro da cova inacabada, sem camisa, com a pele esfolada, como se tivesse cavado com as unhas. E nos últimos centímetros da parede da cova, antes do fundo, uma inscrição feita com sangue seco. Esse era o lugar do Geraldo. Nunca mais voltei ao cemitério do Cruzeiro. Pedi transferência. Hoje vivo bem longe dali, mas de vez em quando acordo às 3h17, com o coração disparado e a sensação de que alguém me observa da porta do quarto. Já pensei em visitar o túmulo onde encontraram Claudinei, mas tenho medo do que posso ver. Medo de que talvez meu nome ainda esteja lá. Porque, quando a terra te escolhe, não importa quantas covas você cavou para outros, um dia ela cava uma para você e te chama pelo nome. 5º relato. O ossuário que sussurrava promessas. Meu nome é Damião Ferreira. Tenho 64 anos. Esse relato aconteceu quando eu tinha 44, em 2003, no vilarejo de Santa Felícia, interior de Minas Gerais. Fui chamado para limpar um antigo ossuário no fundo do cemitério Nossa Senhora das Almas. O que encontrei lá dentro não me deixou sair o mesmo. O ossuário era fechado há décadas. Ficava nos fundos do cemitério, trancado com uma porta de ferro enferrujada, cercado por mato alto e cruzes esquecidas. Diziam que ali eram colocados os ossos dos indigentes, dos não reclamados, e dos que não podiam ser enterrados com os outros. Fui chamado porque sou coveiro desde os 17 e porque ninguém mais queria pôr os pés lá. O padre, velho e trêmulo, só me disse: faça o serviço antes do cair da noite e, se ouvir alguma coisa, não responda. Não entendi na hora, mas entendi depois, porque eu ouvi. E quase respondi. Entrei no ossuário perto das 15 horas.
A luz entrava fraca pelas frestas. O cheiro era de calcário, mofo e ossos velhos. Havia pilhas, e pilhas de crânios, fêmures, costelas, tudo empilhado com pressa e descuido. Comecei a varrer o chão de terra batida, quando percebi algo estranho. As pilhas de ossos pareciam formar desenhos, círculos, linhas retas, símbolos como os que vi uma vez num livro antigo que o sacristão lia escondido. Mas não deu tempo de pensar muito. Porque então ouvi, Damião, um sussurro seco, como se os ossos falassem sem boca. Você tem uma filha doente, não tem? Meu coração travou. Sim, eu tinha. E ela estava com câncer terminal. Podemos curá-la. Dê-nos apenas um nome. Qualquer nome. Saí correndo dali. Mas naquela noite, tive o sonho. Minha filha de pé, cabelos longos, rosto saudável, sorrindo. Atrás dela, uma parede de ossos pulsando, como se tivesse vida. E uma voz repetia, dê um nome, um nome, um nome. Acordei suando, chorando. Passei o dia tentando esquecer. Mas à noite, a febre da minha filha sumiu. Os exames começaram a melhorar, e a voz voltou. Dessa vez, acordado, na varanda. Ah, dívida está aberta, Damião, escolha. No terceiro dia fui ao ossuário. Levei uma vela. E levei um nome, de alguém que eu sabia que merecia o inferno. Um homem que machucava crianças na vila, e que a polícia nunca teve coragem de prender. Deixei o nome escrito num papel. Enterrei sob a pilha central de ossos. No dia seguinte, ele desapareceu. Encontraram apenas as roupas dele, dobradas sobre o túmulo da mãe. Nunca mais voltou. E minha filha se curou. Achei que tivesse acabado, que era um trato único, mas o ossuário é como fome. Nunca se sacia. As vozes voltaram, mais claras, mais insistentes. Ela pode viver mais. Basta mais um nome. Seu. Corpo está cansado, Damião. Mas você pode viver até os 90, e pior. Outros começaram a ouvir também. 2 coveiros depois de mim desapareceram. E a porta do ossuário agora abre sozinha às madrugadas. Hoje moro longe de Santa Felícia. Nunca mais voltei lá. Minha filha vive bem. Nunca adoeceu de novo. Mas às vezes, quando o telefone toca, de madrugada e ninguém responde. Eu sei, são eles. Me lembrando que a dívida pode crescer e que tudo o que é enterrado pode ser desenterrado. O ossuário ainda está lá. A porta de ferro ainda respira. E há promessas sussurradas entre os ossos. Agora, depois de ouvir essas histórias, a pergunta é: o que você faria se estivesse no lugar deles? Se estivesse sozinho, enterrado entre os mortos, sentindo a terra respirar ao seu redor e ouvindo os sussurros que vêm do subsolo, será que você ficaria em silêncio, ignorando o que viu? Ou será que você cairia na tentação de escavar mais fundo, mesmo sabendo o preço que isso pode ter? A morte tem seus segredos. Mas será que é só a morte? Ou algo mais se esconde nos recantos sombrios dos cemitérios? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que as vozes dos mortos ainda falam? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações, porque quem sabe, em breve, trago mais relatos que ninguém mais tem coragem de contar. Mas lembre-se, às vezes o que a terra guarda é melhor que continue enterrado. Ou será que você tem coragem de descobrir a verdade?